Olá! Intestino preso na infância. Olha, quem cuida de uma criança sabe o quanto esse assunto pode tirar a paz de uma família, né? A gente tende a focar ali no óbvio, a dificuldade de ir ao banheiro. Mas e se a verdadeira raiz do problema for outra? E se não for nada do que a gente imagina? Nessa análise, a gente vai desvendar o que de fato acontece no corpo e, principalmente, na mente da criança. E o mais importante, como a gente pode ajudar de um jeito que funciona de verdade, sem criar mais estresse. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que o intestino da criança trava? A gente fica ali se perguntando, será que é birra, é teimosia, eu errei na alimentação? Mas a verdade é que a resposta costuma ser bem surpreendente e leva a gente para um caminho totalmente diferente. O gatilho para tudo isso, na maioria das vezes, está bem longe de ser o que parece. E aqui, gente, tá a virada de chave, a grande mudança de perspectiva que a gente precisa ter. O que de fora parece teimosia, sabe, aquela recusa em colaborar, na verdade, quase sempre é uma resposta de medo. A criança não está desafiando ninguém, ela está com medo. Medo da dor. Entender e aceitar essa ideia é o primeiríssimo passo para quebrar esse ciclo. E o mais importante. Para a gente entender isso a fundo, vamos seguir um roteiro bem claro, olha só. Primeiro, a gente vai olhar para a raiz do problema, além do sintoma. Depois, vamos entender como isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. Vamos falar sobre os erros mais comuns que, sem querer, a gente comete. Aí, claro, vamos para a solução, que une o físico e o emocional. Eu preparei um guia prático com 6 passos e no final a gente vai saber direitinho quando é hora de buscar ajuda médica. Vamos nessa? A dificuldade de ir ao banheiro é só a pontinha do iceberg, é só o que a gente consegue ver. O problema de verdade está lá embaixo, escondido. São gatilhos emocionais, pequenas quebras na rotina que, quando se juntam, criam a tempestade perfeita para a constipação começar. E aqui está o ponto de partida de tudo, que é fascinante e um pouco assustador. Não começa do nada. Pensa comigo. Um único episódio. Um só. A criança foi fazer cocô e sentiu dor. Só isso já é o suficiente para o cérebro dela criar uma equação muito simples e poderosa. Ir ao banheiro é igual a dor. Então, segurar é igual a segurança. Pronto. A sementinha do problema foi plantada ali. E essa decisão de evitar, que para o cérebro da criança faz todo sentido, é o que dá o start num ciclo que se alimenta sozinho. É aqui que um problema que poderia ser só de um dia, passageiro, começa a virar uma verdadeira bola de neve. Vai crescendo a cada dia e ficando cada vez mais difícil de parar. Olha só como a lógica disso é perversa. Começa com a dor. O cérebro, no instinto de proteção, manda o comando, segura. A criança obedece. Só que, ao segurar, as fezes ficam mais tempo ali, endurecem. Na próxima vez que ela tentar, a dor vai ser ainda maior. E o que isso faz? Só confirma para o cérebro que a decisão de evitar estava certíssima. É um ciclo que se reforça a cada volta, deixando todo mundo cada vez mais preso nele. Agora que a gente já entendeu o ciclo, precisamos falar de uma coisa delicada. Como, com a melhor das intenções, muitas vezes a gente acaba, sem nem perceber, apertando ainda mais um nó desse problema. Nossa, quem nunca ouviu isso? Ou sentiu aquela vontade de falar algo parecido? Essa frase que nasce da nossa frustração, do nosso cansaço, é um dos maiores erros. Ela transforma um momento que já é de medo num verdadeiro campo de batalha. E a diferença no resultado é gritante. Pensa no corpo. Sob pressão, o que ele faz? Ele se contrai. A ansiedade faz com que a criança segure com ainda mais força. É uma resposta física. Já no acolhimento, quando ela se sente segura, o corpo finalmente recebe o sinal de que pode relaxar. É só nesse estado de segurança que o ciclo do medo pode, de verdade, começar a ser quebrado. E aqui está outro ponto super comum. O laxante pode até parecer uma solução mágica, né? Mas é como regar as folhas de uma planta doente sem nunca olhar para a raiz. Ele alivia o sintoma ali na hora, mas a causa real, que é o medo, a associação negativa, continua lá intacta. Assim que o efeito do remédio passa, o problema volta. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Então tá, se botar pressão não funciona e o remédio sozinho não é suficiente, qual é o caminho? Bom, a solução, assim como o problema, precisa atacar em 2 frentes. A solução de verdade precisa de 2 pilares trabalhando juntos. Um pilar físico para ajudar o corpo a funcionar melhor e fazer o processo ser menos doloroso. E um pilar emocional, totalmente focado em desmontar o medo e reconstruir a confiança. Pensa neles como as 2 pernas do nosso corpo. Se a gente tentar andar com uma perna só, não vai muito longe, né? É só com os 2 juntos que a gente chega numa solução definitiva. Ok, vamos para a prática então. Como é que a gente aplica essa brodagem de corpo e mente no dia a dia? Eu separei 6 passos bem concretos que dá para começar a colocar em prática hoje mesmo para ajudar a criança a sair desse ciclo. Vamos passar por eles rapidinho. Primeiro, normalize o assunto.
falar sobre cocô tem que ser natural, sem peso. Segundo, crie uma rotina. Sentar no vaso todo dia no mesmo horário, mas sem obrigação de fazer. É só para criar o hábito. Terceiro, a postura. Um simples banquinho nos pés eleva os joelhos e relaxa a musculatura de um jeito que faz toda a diferença. Quarto, e talvez o mais importante, acolha o medo. Valide o que a criança está sentindo. Quinto, a dieta. Sim, fibras e água ajudam o corpo, mas lembra, são coadjuvantes. E por fim, a regra de ouro. Tire a pressão. Nada de castigo, nada de recompensa. Ir ao banheiro é uma função natural, não uma prova. E olha só um exemplo prático de como acolher. Uma frase simples como essa, eu sei que você está com medo porque da outra vez doeu, mostra para a criança que o sentimento dela é visto, é legítimo. Isso desarma qualquer defesa e começa a reconstruir a ponte de segurança que ela perdeu. Agora, um ponto fundamental. Por mais que essas estratégias funcionem muito bem, existem situações que precisam sim de uma avaliação médica. Não dá para a gente hesitar. Então, é bom ficar de olho nesses sinais de alerta. Se a dor é constante, se as fezes estão sempre muito duras, ressecadas, se a criança evita o banheiro a todo custo, se começam a acontecer escapes de cocô na roupa, ou se ela fica muitos e muitos dias sem evacuar, não pense duas vezes. É hora de conversar com o pediatra para uma avaliação mais completa e, se for o caso, um tratamento mais específico. Se a gente tivesse que resumir tudo o que conversamos em uma única frase, seria esta aqui. Intestino preso não é teimosia. É uma combinação de 3 coisas. O medo que começou tudo, o hábito de segurar que se instalou e o corpo que ficou todo desregulado por causa disso. É um problema fisiológico e emocional, não de comportamento. E a mensagem final é essa, que dá poder pra gente. A chave para virar esse jogo tá na mão de quem cuida. Na hora em que o adulto muda a abordagem, tira a pressão e oferece um ambiente de segurança, de acolhimento, o corpo da criança finalmente tem a chance de relaxar e responder de um jeito positivo. Então a reflexão que fica é essa. A grande mudança é parar de focar na obrigação e começar a focar em criar segurança. A pergunta que cada um pode se fazer é: o que eu posso fazer hoje para começar a transformar o banheiro de um lugar de medo em um lugar de segurança para minha criança? É nessa resposta que mora a verdadeira solução.